Voltou, voltou. Ai, Aí, queridona! Gostei da camisa da cor do. Ficou da cor do cartaz, adorei! é verdade, Tu eu nem que me percebi. fez, cor do cartaz tu que me fez. Muito bom, muito bom. Ó, tá entrando gente aí. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live. Ah, eu sumi. Voltei. Isso. Bem-vindos à nossa live, a cura emocional pela dança. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar mais, né, Tari? O que que você acha? Vamos esperar um pouquinho? Mais cinco Beleza, minutinhos e a gente começa? beleza. Bom, enquanto isso, eu vou falar pro Tá povo, ótimo. ó, tá tendo construção aqui do lado da minha casa, aí eu tô tendo que remarcar algumas lives, que o barulho às vezes fica insuportável. Agora parece que eles pausaram, não sei se pausaram ou terminaram. Então a gente vai tentar fazer a nossa live, e se ficar muito insuportável, aí vocês me falam, tá bom? Tô torcendo aqui. Sem Também estou barulho. torcendo, gente. Tem que Vamos trabalhar, fica torcer. difícil. O povo trabalha pela internet e não consegue trabalhar pela internet na Pois quarentena. é, exatamente. Pois é, enfim. Como diz o pessoal do Access Conscious, como pode melhorar? Como pode melhorar? Já ouviu esse Isso. enunciado? Eles têm isso, como Não, pode melhorar? é? Depois Arrasou. eu te passo isso. Me passa É, depois. muito bom, muito Tudo bom. bem, pessoal? Isso, isso, tá chegando o pessoal aí. Ó, a gente já tem 9 pessoas online. A gente pode ir começando, né? Eu gostaria um pouco de falar sobre o seu trabalho. A Tariana já esteve aqui numa live anterior, acho que há 15 dias atrás, falando sobre a questão das mães tóxicas, pais tóxicos, narcisistas, com problemas de transtorno narcisista patológico, que é o trabalho, né? O trabalho que ela faz muito legal como psicanalista, coach. E além de todo esse trabalho que a Tariana tem um grupo no Facebook, Entre no Seu Poder, e ela também tem agora um workshop que ela está trabalhando nisso. Ela desenvolve um trabalho muito bonito e tem ajudado muita gente. Então, assim, realmente vale a pena conhecer o trabalho dela, viu? Eu sou fã, sou super fã. Eu sou super divulgadora do trabalho da Tariana. Eu passo para todo mundo. Todo mundo agora conhece. Qualquer pessoa que comente alguma coisa, eu já tá escutariana. YouTube. É muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, porque a Tariana, além de trabalhar com toda essa parte de psicanálise e tudo, sobre transtornos, né, narcisistas patológicos, ela também trabalha com dança, tá? Além de ser algo que ela ama fazer, é um trabalho, é profissional também. Ela já participou de festivais e tudo, né, competições. Então, ela vai falar um pouquinho sobre como ela chegou na dança, como é que é esse trabalho, como que ela pôde associar esse trabalho com a questão da parte, né, psicanalítica dentro dessa patologia, desse transtorno, né? Então ela vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar pra gente um pouco sobre isso. No final, a gente abre para perguntas e respostas, tá? Liz, a minha amiga, chegou aqui também, que estava com dificuldade de entrar na live. Então eu vou para a primeira pergunta, tá? E e aí depois eu vou deixar a Tariana à vontade também para ela falar o que ela quiser e tal dentro desse tema aí, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu separei aqui para você foi: qual é o estilo? Claro, a gente precisa saber, né? Qual é o estilo de dança que você pratica? Então, tá todo mundo curioso para saber. E como e quando essa dança surgiu na sua vida? Então, eu faço polidense. Eu já competi no polidense, eu já fiz, já participei de festival de dança, já fui professora. Opa, perdão, gente. Já fui professora de dança. Hoje eu tenho uma aluna de hobby, porque me reenergiza dançar. Enquanto que esse trabalho que eu faço, apesar de é, que é algo que eu realmente quero deixar para a humanidade, é uma coisa pesada, é um assunto pesado, né? Verdade, E é. então o polidense entrou na minha vida faz. Esse ano eu vou estar fazendo há 7 anos. Porém, ele entrou na minha vida mesmo uns 2 anos antes disso, de um jeito muito louco, muito mágico. Uma amiga minha, eu era comissária de bordo na época, e uma amiga minha, tem até live com ela, o nome dela é Priscila. Ela me perguntou, tá, ele tá afim de sair para ver um campeonato de polidense? Campeonato de quê? Você nem sabia o que era, nem sabia do que seria. O que é isso, gente? Ela sabe aquela barra, não sei o quê. Nossa, tem campeonato disso? Ela tem, amiga. Vamos então. Aí fui lá no campeonato e tal, e eu vi
tinha mulheres e homens competindo. E até aí tudo bem, nossa, que difícil, o pessoal é forte. Mas aí teve um momento específico que eu digo que foi um momento realmente mágico para mim. Teve uma atleta chamada Edi Reis, e ela estava fazendo a coreografia dela na competição, e ela fez um movimento chamado super inversão do ar. E ela fez uma vez a super inversão e eu, caraca, que difícil. Aí, tipo, ela já emendou, fez uma segunda vez. E eu, caraca! Aí ela fez uma terceira vez. E quando ela fez a terceira vez, parece que, eu juro por Deus que isso aconteceu, gente. O tempo parou e eu me vi na barra. Eu me vi na barra fazendo aquilo, e eu me vi no palco, e foi um negócio, tipo, não foi um devaneio que eu comecei a me imaginar, ai, seria legal. Foi uma imagem que veio, sabe? Não, foi forte, então. Foi forte. E daquele segundo eu fiquei obcecada com pole. Para vocês terem a noção do nível de obsessão, como que foi um negócio mágico para mim, eu demorei ainda uns 2 anos para começar a fazer aulas. Só que eu já, nesse meio tempo, eu estava pesquisando uma casa para comprar e eu falava para os corretores, só me mostra a casa que tiver um espaço para eu montar uma sala de pole dance. Eu não tinha nem começado a treinar pole ainda. Caramba! Porque uma coisa eu falava. Você já estava vislumbrando antes de acontecer, né? Isso. Aí eu pesquisei uma barra, tinha uma barra muito boa de fora, eu importei a barra antes de começar a fazer pole. Eu comecei a fazer uns treinos parecidos com CrossFit uns meses antes, porque eu senti intuitivamente que aquilo ia me fortalecer para o pole. A musculatura, né? Porque exige muito, né? Isso. Aí, finalmente, eu comecei a de fato, fazer o pole, e em 6 meses eu estava treinando para o meu primeiro e único campeonato, porque campeonato não é para mim. Eu não... outras coisas que eu curto na dança, não os campeonatos. Mas aí, mas quando eu comecei a treinar mesmo, assim, como atleta, com 30 anos, sabe? Então, era velha, eu nunca tinha sido atleta de nada, eu sempre treinei, né? Mas o pole dance é um esporte extremamente difícil. Que, tipo, a não ser que você tenha sido atleta ginasta ou algo assim, ou a não ser que você se proponha a ter um pensamento a longo prazo, você não vai conseguir fazer, porque é muito difícil, né? E, então, foi assim que surgiu na minha vida, né? Aí desde que eu comecei, tipo, ocupa um espaço mental muito grande. É quase como se eu não tivesse escolha se não dançar. Porque se eu não danço, algo em mim falta, algo fica errado, minhas emoções ficam erradas. Eu acho que tem muito mais um papel central na minha vida do que quem vê o meu canal imagina. E a gente vai entrar no porquê, né, nas próximas perguntas aí. Então, a gente estava falando aqui sobre a questão das pessoas não terem muita noção. De novo, isso aqui. As pessoas não terem noção do quanto uma dança como essa exige um preparo, uma dedicação e até esse preparo muscular, né? Você tem que desenvolver uma força, quase você ser um atleta, né? Então, realmente, assim, o pole dance é uma dança bem difícil, eu imagino, assim, eu posso imaginar. Eu pratico dança oriental e já é difícil, né? Os movimentos já são difíceis. Quem olha parece fácil, já é o oposto do pole dance, né? A menina não tá fazendo nada. Imagina! É uma dança super difícil. Quando você vai, assim, passando de nível, né? Você vai vendo que vai ficando difícil. Mas, então, eu quero te fazer outra perguntinha também, que eu fiquei curiosa. Então, além de tudo isso que você já contou pra gente na primeira parte da live, eu queria saber qual o significado que a dança tem para você nesse processo todo de cura, né? Porque você trabalha com essa questão a sua própria questão, em primeiro lugar, e ajudando outras pessoas, né? Sobre a questão dos filhos, de pais e mães que têm pais tóxicos, com problemas de transtorno narcisista patológico. Você falou na live passada que tem vários níveis, né? Porque tem uns mais suaves até os pais perversos, agressivos e tal, né? Então, como que você pode associar o que tem esse significado da dança nesse caminho de cura para você? Em primeiro lugar, para você, no seu processo, né? Depois você pode associar isso ao processo das outras pessoas. Foi uma descoberta muito interessante a ligação entre
a dança e a cura de trauma, né? E assim, eu pontuei várias formas que a dança me ajudou de uma forma real a superar muitas das minhas sequelas, a ir superando e até hoje ir superando, né, muitas das minhas sequelas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, particularmente quando nós estamos lidando com pessoas que viveram numa situação de abuso, negligência ou superproteção. Olha só, a superproteção também causa sequelas parecidas nos filhos. Uhum. Abuso, negligência, superproteção numa situação específica onde para você não tinha a possibilidade de escapar. Uma criança, por exemplo, dentro de uma família tóxica, não tem, são anos daquilo e você não tem possibilidade de escapar. É alguém Claro. que é vítima que vive escravo sexual e fica anos nisso. Então, as sequelas para o sistema nervoso são sequelas parecidas, onde você fica programada a sentir medo o tempo inteiro, porque é Uhum. uma defesa do seu corpo no sentido de conseguir identificar um perigo antes de você ser atingida por aquele perigo. Então, essencialmente, o que acontece é, se você passou anos da sua vida em situações traumáticas, o trauma está no teu corpo. Não é só, ai, porque eu tenho memórias tristes, ai, porque minhas crenças. Isso Não, isso também tem tá, ali. tá lá fisiologicamente falando, isso tá impresso no corpo, né? Está impresso no corpo e de um jeito que a gente não entende. Vou dar um exemplo. Olha só, eu acho que a gente até falou sobre isso na última live, mas a gente tem uma parte do cérebro que é a parte reptiliana, é a parte mais antiga, né? E essa parte é a parte animal mesmo, cuja função é fazer você sobreviver. Então, Exato. ela é responsável por algumas respostas que você não controla conscientemente, porque você não pode, num estado de perigo, ficar raciocinando, usando a mente cognitiva para fazer uma avaliação do nível do perigo para ver se você, de repente, deveria. Exatamente. Por isso que tem Não muita existe. gente que fala assim: ah, a pessoa está passando por uma situação de violência doméstica. Nossa, mas estão casados há 10 anos. Cara, a pessoa fala, mas por que que não sai disso? A pessoa não tem noção de como que isso se dá, como é que esse processo funciona fisiologicamente, né? Então, por isso que muita gente Isso. não tem tolerância. Ela fala, ah, mas ela gosta de estar nessa situação. Não, a Ah, então pessoa a gente gosta adora. de julgar. Nossa, gente, é tão Isso, bom ela tá 10 apanhar. anos, exatamente, gosta de apanhar, tá 10 anos ali porque gosta. Então a pessoa E não não é, sabe como gente. isso se dá, exatamente. É muito Perfeito. bom você falar isso. Então, assim, é muito importante a gente entender que, para quem lidou com situação de trauma prolongado, o corpo dessa pessoa escaneia o ambiente constantemente por perigo, constantemente, e percebe coisas inofensivas como sendo perigo em potencial. Perigosas. Uhum. Isso, e o corpo reage com resposta de medo, de terror, muito antes da mente entender o que está acontecendo. Então, assim, por isso que a gente sente tanta. Eu recebo as pessoas no workshop Entre no Seu Poder, tipo, um padrãozão que eu vejo entre todo mundo é uma ansiedade astronômica, sabe? Uma incapacidade de acalmar o sistema nervoso. Exatamente, porque aí já entra, já mexe no nível de cortisol, nessa brincadeira toda aí, você já tá fazendo aí adrenalina, noradrenalina, você tá mexendo em toda uma estrutura hormonal aí que Isso, você não tem controle, né? isso. Então, como que essa questão da dança, né, e do trauma tá no corpo, como que isso casou? Bom, no polidense, porque é um exercício de isometria, e você tem que manter o peso do corpo com o seu próprio corpo, sabe? Sem ajuda de nada. O que isso quer dizer é que se você não estiver mentalmente presente em todo o seu corpo, você não levanta o corpo. Então, por exemplo, para eu fazer uma bandeira humana, como que eu vou fazer uma bandeira humana se os músculos da perna estão moles? Mas por que Uhum. os músculos da perna estariam moles? Porque se você, por exemplo, vamos voltar a falar do sistema nervoso. Isso aqui é uma coisa muito interessante. A gente tem três respostas perante um perigo. Então, a gente estava falando que o seu corpo fica programado para perceber perigo. A primeira resposta é você lutar. Ou você pode fugir. Não podendo lutar ou fugir, você vai congelar
e ou dissociar. Veja bem, crianças que cresceram em ambientes tóxicos não têm como lutar, não têm como fugir. O que Exato. elas fazem elas dissociam. É um dos mecanismos de defesa mais comuns e essencialmente faz com que dissociar tem várias formas de dissociar, tá? Mas sabe quando você tá tipo meio que viajando e você volta para o planeta Terra, você vai longe e aí você não tá bem no seu corpo? Você pode adotar uma dissociação como estado quase constante, para que você não esteja presente no seu ambiente, Nossa. entendeu? E isso pode envolver, e envolveu no meu caso, um devaneio excessivo. Então, eu ficava no mundo de fantasia e lá eu tinha amigos, mas eu não tinha na vida real. Lá eu tinha um namorado, mas eu não tinha na vida real. Lá eu saía de casa, mas eu não saía de casa na vida real. Lá eu tinha uma carreira, mas eu não tinha na vida real. Então, eu fui substituindo a realidade pelo meu estado dissociativo de devaneio. E aí, o que acontecia na hora de eu fazer um movimento extremamente difícil, que não é possível você fazer se você não estiver dentro do seu corpo? Eu tocava na barra para fazer algum movimento e o corpo não ia. Eu mandava o recado, vai, ponta de pé, estica a perna, joga para trás, equilibra. E o corpo não mexia. Não obedecia. Não obedecia. E eu lembrava claramente em outras situações da minha vida, com outros esportes, eu lembrava da sensação de estar dentro do meu corpo. Eu sabia como é que era estar presente fisicamente dentro de você. E não estava rolando no pole. E aquilo era um fenômeno para mim. E eu, caramba, por que eu não sabia da palavra dissociar na época, né? Fui estudar psicanálise, fui estudar sobre o sistema nervoso. Tenho muito mais que estudar, gente, porque não tem fim para esse estudo. E eu comecei a sacar sobre crenças limitantes, sobre essas coisas que ficam na gente. E aí eu fui entender um negócio específico para mim dentro do pole. Quando eu pegava na barra, acontecia um negócio na minha cabeça assim: você vai cometer um erro. Você não vai conseguir fazer o movimento. E se você não conseguir fazer o movimento, você não tem nenhum valor e você não deve existir. Nossa, que E bravo. para eu não sentir a dor de não ter nenhum valor, o meu cérebro, para me proteger, ele dissociava. Então era sempre assim, eu começava a fazer o movimento, estava indo bem, uma fração de segundo antes da parte que era um movimento que eu tinha medo de fazer, que eu associava a eu ter ou não ter valor, caso eu fizesse ele. O cérebro cortava. Isso anos. 3 anos eu tentando fazer as coisas e o cérebro dissociava. E eu me lesionava vez após vez após vez. Porque se você tá lá toda tensa fazendo um negócio difícil, aí você fica mole, poxa, coitado, não dá vai certo. Então o pole dance, ele me chamou a atenção para o fenômeno da dissociação. Eu tive que reprogramar essa crença limitante de que eu não pudesse errar, porque se eu errasse eu não tinha nenhum valor e eu não deveria nem estar no planeta Terra, eu devia estar morta, sabe? Umas coisas loucas que a gente se fala, gente, pelo amor de Deus. É verdade, é. Eu tive um processo para reprogramar isso. Então, os primeiros 3 anos eram muito focados em treinar para fazer a apresentação, treinar de acordo com os padrões dos outros. Eu fazia parte de uma equipe de atletas. Entendi. Mas eu me sentia eu lá. E aí eu decidi sair desta equipe e começar a treinar em casa. E eu encontrei esse fenômeno aí da dissociação, né? Que eu tentava, e eu tinha um terror da barra, porque era tão difícil, eu sabia que, nossa, ia demorar tanto tempo para conseguir fazer. E aí, dentro de casa, nos primeiros 6 meses, eu estava com uma mentalidade parecida que eu tinha com um grupo de atletas, que é tipo, não, tem que ser perfeito, tem que ser a melhor do Brasil, porque elas eram as melhores do Brasil e do mundo. Nossa, ainda tem isso, né? Não, porque eu tenho que fazer esse movimento assim, tem que ser mais forte, tem que ser mais flexível. Então, aquele perfeccionismo que a gente já conhece bem, começou a poluir o meu prazer no pole. A ponto de eu sentir tanta pressão de ser perfeita que eu dissociava e não conseguia fazer a dança. Você ia falar alguma coisa? Posso claro. Só fazer um adendo aí. Isso existe também na dança oriental, viu?
Em dia, o que acontece na dança oriental é que você precisa ter um corpo perfeito, você precisa ser a Barbie para você poder dançar. Então as pessoas já não apreciam a dança pela dança em si, pela arte. Eles apreciam, já é uma questão de estética, sabe? Então isso aqui, Pronto. exatamente. Então eu acho que todo mundo que trabalha ou que começa a se desenvolver na dança tem que procurar esse equilíbrio aí, não entrar nessas armadilhas aí de achar que, né, que tem essa exigência da perfeição faz com que a gente se torne autoexigente também e crie esses bloqueios aí, né? De que você chega a um ponto de que você já não sente prazer em fazer aquilo, porque você sabe que você não vai Pronto. ter a perfeição e aí Pronto. você, né, bloqueia. Exatamente. Você falou tantas coisas importantes, porque a minha forma de reprogramar essa dissociação, e demorou 6 meses, e eu ainda tenho que continuar fazendo algumas coisas. Foi assim, eu tenho uma salinha, né, aqui em casa, onde eu tenho a minha barra, tenho espelho e tal, para a minha salinha de pole. E eu percebia que quando eu chegava perto de abrir a porta, já começava a taquicardia, já começava todos os sintomas de medo. Que loucura. Então, eu pensei, não, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Então, eu me fiz algumas promessas. Então, a primeira promessa que eu fiz para mim mesma foi que o pole era para me dar prazer. Esse Ótimo. era o objetivo do pole. Me dar prazer. Não ser gostosa para ele, não ser perfeita para ela, não receber a atenção deles. Porque O tudo da isso a gente recebe de equipe. qualquer jeito. Entendeu? A gente recebe de qualquer jeito. Mas para você não basear o que você faz nessa atenção, nessa validação que você está recebendo de fora. Então, demorou 6 meses para eu parar de ouvir as vozes na minha cabeça. Tem que ser mais forte, tem que ser mais flexível, tem que fazer aquele movimento, porque aquele movimento é o mais difícil. E eu ficava tipo, calma, pai, aqui dentro é para você se dar prazer. Então, eu comecei a entrar no meu corpo para sentir se eu estava sentindo prazer ou se eu estava dissociada ou preocupada com a opinião de alguém. E eu fui me treinando a me dar prazer. Para me dar prazer, sabe? Então, isso me ajudou a curar o perfeccionismo tóxico. Gente, são tantas formas que me ajudou. Me ajudou a trabalhar fisicamente traumas que ficam no meu corpo, emoções que ficam travadas no meu corpo, que eu nem entendo. Eu não sei por que tem aquele nó no meu músculo sempre naquele lugar, quando eu estou submetida a um estresse em particular. Aí Mas eu sei fica que lá quando naquele eu... ponto. Pronto! Mas eu sei que quando eu danço, dá uma resetada. Então, o pole me ajudou a estar fisicamente no meu corpo, me ajudou a entender um dos meus mecanismos de defesa principais, a dissociação constante que eu vivia. O pole me forçou a escolher o propósito do prazer e não da validação externa, e isso pode parecer que não, porque o pole é, por exemplo, eu danço seminua. Então, para quem está de fora e tem muito Ainda tem isso. julgamento, Exato, isso, é. A dança do ventre tem, imagina no pole, porque são danças que são exatamente. consideradas eróticas, para quem não conhece, né? Falando sobre, são danças que requerem preparo físico, uma dedicação, uma concentração, né? Então, não é simplesmente aí, ninguém tá aí mostrando o corpinho para o corpinho ou o corpão por isso, né? É, Uma dança. e por causa disso, tenho mais uma coisa, assim, nossa, tem tantas coisas que dá para falar. Essa live também teria que ser, tipo, várias horas de live. A gente faz... Várias lives, várias sessões. Outra forma que o pole me ajudou bastante foi que, quando eu entrei na adolescência, eu senti muito forte a cobrança de ser mulher. Então, eu lembro que na infância eu podia correr para cima e para baixo, não tinha que raspar o sovaco, sabe? Ninguém estava cobrando que eu fosse bonita, que eu agisse de uma certa forma. E quando eu entrei na adolescência, o comportamento de todo mundo com relação a mim, as expectativas mudaram muito drasticamente. De repente eu tinha que me preocupar muito com a minha aparência, sabe? E senão eu era humilhada se eu tivesse pelo na perna, ou se eu tivesse, né, alguma coisa assim. Eu tinha que de repente não falar do jeito que eu falava, porque mulheres não fazem isso. Falando Eu tive assim. eu tive que me comportar de um jeito que era considerado feminino. E, tipo, eu voltei pro Brasil com 15 anos de idade, que eu cresci fora, e quando eu voltei pro Brasil, pô, eu tava nos Estados Unidos antes, não é tão forte essa pressão em cima da mulher de ser feminina nos Estados Unidos, mas no Brasil é um negócio doentio. É doentio, exato. Mano, então eu sofria muito, tipo,
as pessoas tiravam muito sarro de mim aqui no Brasil, porque eu não mostrava o meu corpo, eu não era abertamente feminina, e eu não me sentia... Aconteciam duas coisas simultaneamente. Em primeiro lugar, eu não me sentia segura para ser uma mulher, porque eu percebia que homens tocavam em mim contra o meu consentimento, sabe? Eu tinha que ter comportamentos onde eu não conseguia me proteger, então eu comecei a me vestir como um homem a partir da adolescência, e eu fiz isso durante muitos anos, como uma defesa. Para A mim, defesa. ser mulher era um perigo. Era um perigo ou era uma coisa chata, que todo mundo estava cobrando que eu fosse. E E aí, o você que que foi para o aconteceu? caminho oposto. Eu fui para o caminho oposto. Eu pensei, ó, cara, as pessoas esperam que eu aja de um certo jeito, eu não vou fazer isso, porque eu também tinha uma associação negativa do que era ser mulher. Eu achava que mulher falava mal de outras mulheres, só pensava em beleza física e homens. E eu sempre fui o tipo de pessoa, até os últimos anos, que, tipo, entre tomar banho e estudar, eu ia bem estudar. Então, a beleza física era, tipo, a última coisa que eu Pelo ia... ralo. Então, o que que aconteceu em mim? A minha parte mulher, a minha parte sexual, que quando ela era expressada no mundo, eu era tão julgada, né? Eu era tão menosprezada por homens e mulheres que, tipo, faziam a mesma coisa, mas, sabe, eu não podia, enquanto mulher, falar sobre essas coisas de forma natural. Então, o que aconteceu foi que ficou uma mulher dentro de mim congelada, sem ter um espaço para ela se expressar. E eu não Uhum. conseguia achar em nenhum lugar no mundo um lugar para ser mulher. Porque se eu dançasse na balada do jeito que eu queria, alguém passava a mão na minha bunda e era sempre a minha culpa, sabe? Porque Deus me livre eu querer dançar rebolando, né? Se eu me expressasse da forma que eu queria, eu era duramente julgada por mulheres e homens. Ai, mas mulheres não podem ser assim, né? Então não tinha um lugar para eu ser mulher. E no pole, quando eu comecei a treinar em casa e eu defini que a função da dança era me dar prazer, aí essa mulher começou a brotar. E, Uhum. tipo, essa mulher que dança seminua mesmo, de uma forma super sexual, e, gente, eu arraso, não tenho vergonha com relação a isso. Acho que já É vi uma vídeo, tem vídeo no YouTube. Tem seu vídeo no gente, YouTube, sabe? eu acho. Então, assim, o único lugar seguro na fase adulta que eu me senti para ser uma mulher sexual e feminina foi dentro de casa, com a minha barra de pole. Então, isso também me ajudou a experimentar da minha própria feminilidade e aos poucos ir conseguindo integrar algumas coisas dessas no meu dia a dia, para me sentir segura para ser mulher, sabe? De Exatamente. acordo com o Para que você eu defino. expressar e se expressar quem você é, como ser humano, né? Com o seu ideal e com a sua feminilidade natural, né? E a feminilidade de cada mulher, né? Porque realmente isso aí é histórico, né? Se você vai observar ao longo do período histórico, tantas maneiras castradoras que acabaram sendo para que a mulher deixasse de ser mulher, deixasse dela expressar a sua verdadeira essência feminina, né? Por isso que o trabalho do sagrado feminino é muito importante nesse sentido também, né? A gente trabalha justamente aí, essa castração aí, né? Que o patriarcado veio trazer, né? Para cortar, para dizer, para ditar as regras e normas que deve se comportar assim. E mulheres entraram nessa onda também, né? Porque foi uma leva, né? Não é só homem, não. O patriarcado é uma espécie de um ditame, uma regra que funciona para homens e mulheres. Então a mulher também vai querer te dizer como que você deve comportar, que você não deve usar decote, que você não pode rebolar a bundinha, esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente está numa era que estão todas sendo ressignificadas aí, né? Isso, e foi o pole que me deu tudo isso, sabe? E muitos benefícios que eu não teria imaginado. Para mim, pode soar esquisito pela parte de fora, mas, tipo assim, para mim, o pole é uma das coisas que eu nasci para viver. Que coisa, E né? para quem não é da dança, isso soa esquisito, Sou estranho. ainda mais com tanto julgamento, porque eu danço de um jeito muito sexy, sabe? Eu danço quase nua mesmo. Isso. Então tem muito julgamento, mas assim, o pole me ajudou a trabalhar minha vergonha, me ajudou a aceitar o meu corpo pelo prazer que ele me dá e não por ele ser perfeito ou não ser perfeito, sabe? Ele me ajudou a priorizar o meu prazer
quando parece que só o fato de eu querer ser uma mulher que se dá prazer é um tabu. Nossa, não pode, como assim? Você não, Não pode, não pode. né? Exatamente. Tá Me deu uma proibido. sensação do meu corpo ser meu, sabe? É muito diferente. Eu passei, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu não dançava seminua. Então, de repente, eu era uma mulher melhor, não é? Mas com 20 e poucos anos de idade, eu não sentia que o meu corpo era meu. Eu transava não gostando, não querendo, mas não sabendo que eu podia falar não. E quantas Exato. mulheres conheço Quanta. que fizeram a mesma coisa? Mesma Então, o coisa, corpo com não. certeza. Eu me vestia de um jeito que eu achava que era o que os homens gostavam, mas eu não me sentia confortável. Que não era você, né? Não era a sua Não era própria. eu. Uhum. Então, de todas essas formas, eu era aceita socialmente por não ser o tipo de mulher que dança nua, mas, na verdade, eu tive experiências dolorosíssimas, porque eu não entendia que o meu corpo era meu. E o pole me deu uma sensação de eu ser minha, antes de ser de outra pessoa, antes de me compartilhar com outra pessoa. De outra pessoa. Ou do próprio público, né? E também você está dançando em primeiro lugar para você, né? Você está curtindo a sua própria dança. E você está tendo prazer de estar para você mesma. Isso transmite às outras pessoas uma coisa legal, uma boa energia, enfim, né? Exatamente, exatamente. É um momento mágico, né? E essa é uma coisa que o Poli faz por mim também, que até é parte da próxima pergunta aí no Isso. Então vamos para a contar. próxima. Aproveitando aí, isso. Porque como você falou, é uma live que dá para várias lives, né? Porque é um Sim. assunto muito, muito extenso. Então eu queria te perguntar quais foram as mudanças, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas queria que você especificasse mais. Quais foram as mudanças fisiologicamente, psico e emocionais que você pôde notar nesses anos em que você pratica o polidense? Tá. Bom, a mudança fisiológica ruim, porque teve uma ruim, tá? Foi que eu me Isso. Fala lesionei da bastante, ruim e da boa. né? Porque o Isso. pole, ele é um esporte lesivo, e como eu tinha muita dissociação no meio do movimento, até eu entender esse mecanismo, eu ficava mole no meio do movimento, onde eu estava segurando a pose mais difícil. Aí eu ferrei minhas articulações. Então, Uhum. assim, e também por arrogância, né? Porque, arrogância por quê? Porque eu sou abençoada, eu sou geneticamente muito forte, muito flexível. Muito além da conta. E é genético. Isso Então, é eu fui difícil, lá. difícil. É É, ser forte e ao mesmo tempo flexível. É uma pessoa que uma exatamente. coisa ou outra. Aí eu fui lá toda, eu consigo fazer os movimentos mais difíceis. De fato conseguia, mas o meu corpo não estava preparado para aquele nível de movimento. Então eu me lesionava porque eu conseguia fazer os movimentos difíceis, aí eu me lesionava. Fazia e lesionava. Então essa é a Ei, parte ruim, tá? Mas aí a isso. pessoa vai amadurecendo e para de se achar e respeita o corpo dela com o tempo, né? Baixa a bola, baixa a bola. Baixar a bolinha. Baixa a bolinha. Agora, coisas positivas fisiologicamente. E biologicamente, Uma, eu queria que você me dissesse, que você me explicasse biologicamente também o que aconteceu nesse processo tá. para você, tá? Eu acho que tá tudo meio que misturado, o fisiológico com o psicológico e emocional. Eu vou listando e aí a gente Isso, vai vendo que tem muitas coisas. isso. Então, é claro que teve a coisa básica de, eu tenho um corpo bonito sarado, né? Tem um aspecto assim. E é um corpo em forma sem eu me preocupar com isso. Porque o pole é tão difícil que não tem como você praticar o pole e não estar em forma. Então, eu não tenho que ficar pensando em, eu vou fazer assim para o meu braço ficar de um jeito. Não, eu danço e meu Não, corpo vai se transformar, né? entendo. Então, É moldável, tirou né? O pole obriga isso, você a moldar a sua musculatura mesmo. Não tem jeito, não tem como escapar. exatamente. E a mudança real mesmo. Excelente postura. Eu Drástica, ganhei uma postura, nossa, que me livrou de muitas dores pelo meu corpo com as quais eu convivia há anos e nem percebia que tinha como melhorar. Então, esse tipo de treino de isometria, por exemplo, eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, né? Então, esse fortalecimento me ajuda a não mancar, porque se eu fico um tempo sem treinar, Uhum, eu também tenho frouxidão ligamentar. Então, minhas uhum. articulações começam a ficar mole. Aí eu começo a mancar, eu começo a ter dor nos 2 joelhos.
E esse treino de isometria me ajuda a não ter dor. Quando eu paro de fazê-lo, eu tenho dor na lombar. E quando eu faço pole, eu não tenho nenhuma dor na Porque lombar. você fortalece o abdômen, né? Por isso que você não tem dor na Isso, lombar. isso. Então, várias dorezinhas assim, que eram de falta de conseguir manter mesmo a minha estrutura, né, numa postura legal, foram corrigidos. É um treino excelente, eternamente divertido e desafiador. Por que eternamente divertido? Porque, tipo, não tem como cansar. Tem sempre uma move novo, uma dança nova, não é um negócio repetitivo, né? E Você ele é está sempre se desafiador. desafiando também, né? Você está sempre se desafiando. Sim, ele é altamente desafiador. Então, eu não curto, por exemplo, para mim é um pé no saco. Eu faço musculação também, mas desde os 13 anos de idade. Eu tenho 36. São 23 anos fazendo musculação. É um pé no saco. Chega uma hora que, caraca, o pole Aguenta não. mais, né? É. Agora, psicológica e emocionalmente, a dança e também o canto para mim, tá? Eles me reconectam com aquela coisa que o Einstein falou. Tem duas formas de ver a vida. Ou como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Quando eu não danço, a vida fica cinza. Mesmo que eu tenha um trabalho de propósito, que ajuda as pessoas, esse trabalho me nutre, mas ele também é um trabalho que exige muito de mim. Exige muito, exatamente. Você doar muito bem, né? E a dança dá Exatamente. uma carregada, né? A dança dá Ela, uma. isso. Então, quando eu fico só nesse trabalho, só no, eu vou doar de mim, doar de mim, doar de mim, e eu não tenho um momento só eu, dança, dança, meu prazer, eu fico com um real problema emocional, viu? A vida não deixa de ter sentido, mesmo com o trabalho de propósito. Por isso que eu falo, as pessoas não têm noção a posição central que a dança e a arte tem para mim, né? Então, a vida, ela é mágica quando eu tô dançando. Eu acho que tudo é possível, que daqui a 5 minutos tudo pode mudar e coisas, oportunidades e pessoas e coisas lindas acontecem. E sem a dança, a vida vai ficando chata, séria e só tem coisa de adulto na minha vida. Só coisa muito, muito séria. O tempo inteiro, sabe? Isso Responsabilidade, pesa, gente. sério. Isso, tem que sobreviver, você tem emprego, tem que lançar, tem que não sei o quê. Isso pesa, sabe? Então, o pole, ele me dá um reset emocional perante o estresse. Muitas vezes, eu vou perdendo essa magia da vida, e eu me pergunto, quanto tempo faz que eu não danço? Ah, faz uma semana. Aí eu danço, tá tudo Tudo certo, volta tudo normal. a vida é linda, tudo é Beleza. lindo, né? A Tudo bem. dança é linda, a arte é linda. Eu amo os meus clientes, eu amo os meus seguidores, mas quando eu tô emocionalmente exaurida, eu quero distância. Porque eu não Claro, lógico. aguento, eu não Porque todo aguento. mundo precisa, né, desse reset, né, de Exatamente. recarregar mesmo, né, se reenergizar. Quase que não sai a palavra. Isso. Reenergizar. Reenergizar. Exatamente. E até isso, assim, o pole serviu até umas funções inesperadas. Tipo, eu estava passando por um período, uns anos atrás, sabe, né? Depois dos 30, você já acumulou seus corações partidos, né? Você tem as suas dores românticas e tal. E eu estava passando por um período muito, homem é tudo lixo, não dá para confiar em homem não serve, esses momentos assim, né? E o pole, ele me permitiu eu ter uma interação à distância com o homem, porque eu sabia que aquele gatinho que eu gostava, mas eu não me sentia emocionalmente preparada para interagir com ele. Eu sabia que ele estava apreciando o meu pole. E isso pode parecer uma coisa besta, mas para uma pessoa que estava profundamente ferida, e quando você está profundamente ferida, não é legal você entrar em relacionamentos. Então, eu queria homem na minha vida. Mas tudo que eu pensava em fazer com homem me fazia entrar em pânico. Se eu entrar num relacionamento, eu vou sentir dor. Se eu não entrar num relacionamento, eu vou sentir dor. Tudo eu vou sentir dor. O pole me deu uma forma de expressar minha sexualidade no momento que eu passei anos sem ter, assim, transar regularmente mesmo, sabe? E sem me colocar numa situação de, eu tô carente por atenção masculina, então eu vou transar com esse cara.
né? Uhum. Então, naquele período que eu estava profundamente ferida, profundamente carente, eu queria atenção masculina, mas eu não queria as consequências de me expor meu coração todo ferido a um homem. Ele me deu uma forma de interagir à distância. Então, até isso, que pode. Eu entendo que, por um lado, soa tipo. Não sei como eu julgo esse seu comportamento, mas eu vejo o cérebro assim. Tudo que a nossa psique faz é com uma intenção positiva de nos proteger contra alguma coisa. E por mais que a gente mais tarde olhe para algum comportamento e pense, esse não é o melhor comportamento que eu posso ter perante esse desafio. No momento que você está tendo um desafio, o que às vezes a psique ela vai querer te proteger de algum jeito. Então tem aquela intenção positiva. E eu aprecio o Poli por ter me dado um espaço para ter acesso à minha própria sexualidade, quando sexualidade era uma palavra perigosa para mim, sabe? E não, eu consegui continuar me relacionando com ela, sem me expor ao perigo de uma gravidez indesejada, de um relacionamento que, ai, putz, estou com esse cara que estava carente, mas agora estou grávida, né? Ou algo assim nesse sentido, sabe? Sim. Uhum. Então, de certa maneira, foi assim, um escape positivo, né? Digamos. Para me dar o A tempo de dança lamber minha ferida. também pode ser realmente. Na verdade, é um escape positivo, porque tem uns escapes negativos, né? De você Sim. procurar válvulas de escape, fugir de certas situações ou uma certa compensação, né? Um mecanismo de compensação, mas acaba que é um mecanismo de compensação positivo, né? Porque você, de certa maneira, se protege de várias situações emocionais ou situações como essa, de chegar ao extremo de uma gravidez indesejada, de uma relação que não, né, não foi realmente consistente, não tinha amor suficiente. A dança é mágica mesmo, como você já falou. É mágica, gente. Com certeza. Então vamos para a próxima pergunta aqui, porque a gente também quer deixar um espacinho para o pessoal perguntar se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o tema. Bom, acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar assim mesmo, porque acho que o pessoal não sabe. A dança foi um divisor de águas na sua vida? A dança foi totalmente um divisor de águas na minha vida, mas assim, como eu falo, muito maior do que as pessoas possam imaginar. Porque até a minha empresa digital teve como objetivo original me dar uma estrutura financeira para eu viver o meu eu. E o meu eu é a arte, né? Então, assim, talvez para quem está de fora, eles olhem o meu trabalho e pensem, nossa, o propósito de vida é isso, né? Dela, é fazer esse trabalho e tal. E concordo que parte do meu propósito tem a ver com essa contribuição. Mas esse trabalho me possibilitou ter uma estrutura e ter um estilo de vida onde eu pudesse dançar. Porque a dança tem uma influência tão grande em mim, que todos os obstáculos que eu encarei, até para montar uma empresa que é difícil, escolher fazer um negócio digital, num nicho que não existia no Brasil, em nome de eu conseguir ter acesso à Tariana artista. E por que era tão importante? Eu sempre desenhei quando eu era criança. Eu sempre fui artista, né? Eu passava o dia inteiro, como hoje eu passo estudando, eu passava o dia inteiro desenhando. E se alguém me perguntasse quando eu era criança, o que você vai ser quando você crescer? A resposta era sempre artista, não tinha outra resposta. E aí, com 15 anos de idade, eu tive um momento que foi um trauma para mim, que foi assim, eu já não estava indo mais para a escola, porque eu e minhas irmãs, a gente foi tirado da escola, e eu não terminei o primeiro grau até com 20 e poucos anos de idade. E aí, com 15 anos de idade, a minha mãe chegou em casa e ela colocou uns livros na mesa e falou o seguinte: se vocês quiserem voltar para a escola, tem uma escola aqui por perto, mas já que vocês estão alguns anos sem estudar, vocês têm que passar num teste para eles, né, te colocarem de volta. Para passar no teste, tá aí os livros, estuda quem quiser. E na minha cabeça, a minha interpretação daquele momento foi assim: caraca, se eu não for para a escola, eu não tenho como conseguir um emprego. Se eu não conseguir um emprego, eu não tenho como sair de casa. Se eu não sair de casa, eu vou ter que ficar nessa situação com a minha família tóxica para vai saber lá quanto tempo. E de um segundo para o outro, eu juro que foi de um dia para o outro, eu peguei o meu material de desenho,
coloquei tudo em saco, eu guardei e eu comecei a estudar. E a artista ficou guardada na minha psique, sem se Uhum. expressar, dos 15 anos de idade até... não foi nem até eu começar o pole, porque eu não estava dançando do jeito que eu queria como artista. Até mais ou menos... Foram 18 anos. Que é a minha expressão artística, que eu fiquei sem qualquer tipo de expressão artística. Então, quando me veio aquela voz dentro, você precisa dançar, compre uma casa onde você possa montar um estúdio de dança. Tipo assim, parece esquisito para quem está de fora, mas para mim era o meu eu falando, beleza. Você não parou com a arte porque você precisava ganhar dinheiro, sobreviver e sair de casa? Quanto tempo você vai só sobreviver na sua vida? Você entendeu? E o Poli Porque me é só voltou. sobrevivência. Não é só sobrevivência, né, gente? Nem só de pão vive o homem. Exatamente. O Poli resgatou a minha artista que durante 18 anos não se sentia minimamente segura para existir. Porque daquele segundo eu tinha uma crença assim, eu não tenho tempo para coisa de criança, agora eu tenho que sobreviver. E foram aí 18 anos de sobreviver, 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 sobreviver. Tudo para quê? Para eu criar uma estrutura para poder ser quem eu era, artista, né? Então, Caramba. então foi assim, foi toda a minha vida se estruturou para eu conseguir dançar e cantar. É esse nível de divisor de águas que foi para mim. Pra caramba. Nossa, realmente. É muito bonita essa experiência mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora essa pergunta tá fora aqui das nossas perguntas. O que você acha ou você emenda, assim... queria falar também sobre a associação da dança com a ansiedade, que é uma coisa que eu ando nas perguntas, né? Na verdade, o que eu queria te perguntar antes da outra pergunta era se a dança, ela trabalhou essa parte da ansiedade também em você, nesse processo todo de cura, né? Do fato de ser filha, né, de pais tóxicos e tal. Como é que foi esse processo para você? Como é que a dança te ajudou nesse sentido? Como eu falei, para crianças que vêm de ambientes tóxicos, uma das coisas que a gente mais vê é o sistema nervoso desregulado. Ou seja, ansiedade. Né? O tempo inteiro, Resumo. resumo, ansiedade. Então, eu sempre tive vários transtornos de ansiedade real na minha vida, sabe? De insônia, de síndrome de pânico, de fobia, de ter dificuldade de sair de casa. E o que eu ensino nos meus trabalhos, né, no workshop Entre no Seu Poder, na Sociedade do Real, tem sempre um elemento de vamos entrar no corpo, respirar, conectar com o corpo e respirar, porque isso, algumas técnicas de respiração, são comprovadas que elas ajudam a gente a acalmar o sistema nervoso. Então, tem uma correlação direta entre o corpo, você estar no seu corpo, você usar o seu corpo e você conseguir regular a ansiedade. Então, no primeiro momento, você tem que estar no seu corpo. E pessoas ansiosas não estão no seu Não corpo. estão desconectadas, né? Como eu estava a vida inteira também desconectada. Então, essa é a primeira coisa. Na dança, você não está pensando. Se você está pensando, vai atrapalhar. Tem uma certa entrega. No pole, existe um período longo para você dominar uma coreografia simplesmente porque é difícil. E você demora meses para dominar um movimento, às vezes, sabe? Colocar na coreografia. Mas, assim, quando você chega num nível técnico de conseguir dançar, se você ficar pensando, não vai Não vai. rolar. Uhum. É o racional ali, né? Isso. Então, a dança te força a estar no seu corpo. Estando no seu corpo, você não está gerando pensamentos. Não gerando pensamentos, você não está tendo respostas ansiosas a esses pensamentos que muitas vezes são em forma de crenças limitantes, como a minha. Eu não posso errar, senão não tenho nenhum valor, e é melhor então se jogar na frente de um trem, porque você não deverá existir. De tão desprezível que você é, né? E aí a questão da ansiedade também eu tenho vários gatilhos emocionais que eu percebo no meu corpo ao longo do dia. Então, tem um tipo de estresse que eu sinto que se manifesta aqui. Fica um nó exatamente aqui. E é sempre aí nesse lugar.
Tem um outro tipo de estresse, de desespero que eu sinto que dá um nó aqui. Então, eu vou sentindo tensões no meu corpo de formas variadas que um exercício aeróbico que mexa o corpo inteiro libera. Sem falar, né, dos hormônios de prazer que você sente quando você faz um Exato. exercício que regula realmente as nossas emoções, você fisicamente mexe blocos energéticos que estão travados no seu corpo físico através da dança. Então, em Com certeza. todos os meus trabalhos, eu falo, se você tem problema com ansiedade, busque, seja uma dança, um yoga, né, que é um Yoga também. movimento, E o Tai Chi Chuan também é busque, bacana. exatamente. Porque tudo que eu estudei e tudo que sobre o sistema nervoso e tudo que eu experimentei na pele e que eu vejo com as minhas clientes aponta muito claramente. Não tem cura para trauma psicológico sem um aspecto físico. Uhum. Não é só uma terapia, conversar, participar de Exatamente. grupos, tem que ter um movimento também, né? Esse Tem que movimento ter um tem que vir desse movimento. corpo, né? Essa reconexão aí com o corpo, né? Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Então, eu volto aqui nas perguntinhas, né? Como é que você pode associar a dança à sua atividade como psicanalista e coach? Ou como que você associa isso atualmente? Assim, eu faço, como eu trabalho pela internet, né? Eu não dou aula de dança, ou eu não trabalho diretamente o corpo da pessoa Uhum. através dos meus programas, mas 100% dos meus programas, como eu acabei de falar, tem sempre um aspecto de o que você vai fazer na parte do corpo, né? A gente Uhum. treina técnica de respiração, que Legal. inclusive eu tive que aprender a respirar para dançar e para cantar, porque até esses momentos eu não sacava que eu não respirava. Eu Ninguém não saca. Ninguém. respirava. Gente, a coisa mais bizarra, eu simplesmente travava a minha respiração ou respirava da forma mais superficial possível. Então a dança, ela me forçou, por aquela questão que eu falei, que você tem que estar plenamente presente em toda partezinha do seu corpo, senão você não faz um negócio como pole. Ela me ensinou a realmente fazer essa ligação direta, né? Caramba, não é possível eu me curar de uma dor emocional se eu tiver constantemente na minha cabeça. Aliás, isso é o contrário de Só no cura. racional, né? Só ali no É o plano do. contrário. É o Eu contrário. fico aqui, eu fico aqui, eu fico aqui, e inconscientemente eu tô tendo um monte de pensamento limitante, meu corpo está reagindo, ele reage antes da mente cognitiva. Começa a criar nódulos musculares e coisas piores, né? Somatização aí até de Exatamente. algumas doenças, né? Em outras palavras, quando você está no corpo, você está no agora. E eu lembro que muitos anos atrás eu vi aquele livro O Poder do Agora, sabe, Do Eckhart do Eckhart. Tolle. E Eu lembro que me veio dois pensamentos quando eu vi aquele livro numa livraria. Um pensamento foi uma intuição. Suspeito que isto seja a solução. Né? Ver um negócio tipo um reconhecimento de tem alguma coisa nesse tal de agora aham. Esse tal de que tem a agora ver é com ótimo. cura real. Só que É outro pensamento que veio naquele momento foi, tá, mas cadê esse tal de agora? Eu não consigo achar. Eu não é o nosso conseguia. racional, né? É o nosso racional aí, né? Eu não Querendo conseguia sobrepor achar sobre a intuição. É. o tal do agora. O tal do agora. O que acontece quando você não consegue achar o tal do agora, quando você não consegue estar no seu corpo, é que você não acha solução para nada. Por quê? Porque quando você está na cabeça, só fica na cabeça, o pensamento entra em loop. E você só vai gerando, cada pensamento ele gera uma resposta emocional. Então você começa a gerar resposta emocional, 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 e não tem o que fazer. Não tem o que fazer nesse lugar. Quando você barra a resposta em looping, né? Você para de ter pensamentos. Parando de ter pensamentos, você não está tendo aquelas mesmas respostas emocionais. Estando no seu corpo agora, aqui, com o que existe agora,
você começa a diferenciar entre distorção da realidade e realidade. Como? Deixa eu dar um exemplo mais claro. No momento que eu pegava na barra, minha mente dissociava, o que acontecia era que a minha mente voltava para todas as situações na minha vida, na infância, onde eu cometia um erro e a punição que eu recebia era tão gigante que aquilo me deu muito medo de errar. Então, naquele momento, eu voltava a ser uma criança amedrontada. E isso é tão verdade que eu deixava de conseguir fazer um movimento. Eu sentia um terror de errar. Gente, é só errar, é só um erro. Mas eu sentia um terror de errar. Então, você distorce a realidade quando você volta para o trauma na sua cabeça, porque você volta a ser uma criança. E você volta a se ver como uma criança apenas com o poder ou a falta de poder de uma criança. E uma das formas que eu consegui me convencer de que não tinha problema eu cometer erros e tal, é que eu falava comigo mesma, no sentido de diferenciar entre o trauma que eu estava revivendo num flashback emocional e a realidade daquele momento. Então eu me acariciava assim, eu falava, Tari, volta. Olha para a direita. E eu olhava para a direita. E eu via meu gato, meu tatame, meu bloquinho, meu elástico. Olha para a esquerda, Tari. Aí eu olhava para a esquerda. Eu via mais um gato, porque aqui que mais tem é gato, né? Eu via o espelho, eu via minha bota. Tari, onde que você está? Eu estou em casa. Na minha casa, que eu comprei. Tari, cadê o perigo? Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Tari, quantos anos você tem? Eu tenho 30, não sei quantos anos de idade. E voltar para o corpo me ajudou a desconectar da ilusão de que eu ainda era uma criancinha. Amedrontada. Amedrontada. Então é isso que a gente faz, gente. A gente que tem trauma, a gente dissocia da nossa realidade, onde não tem perigo. Não tem perigo. Eu estava em casa com meus gatos. Exatamente. Sabe? Isso. A gente dissocia, a gente volta a ser versões anteriores de nós mesmos. E aí não tem como você se achando uma adolescente impotente, uma criança aterrorizada, não tem como você achar que você tem força de lidar com suas próprias questões. Só com o racional, né? Principalmente só na base do racional, né? Isso, exatamente. Então é isso, gente. A dança me ajudou a parar de distorcer a realidade, percebendo que eu estava aqui. Eu sou uma adulta, eu sou poderosa, não tem perigo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer se eu cometer um erro. Ah, mas e se te punirem? Aí eu saquei que quem estava me punindo era eu. Mas eu não vou me punir, eu estou aqui comigo mesma. E eu voltei para a realidade. Sem aquelas respostas reativas de trauma, ai meu Deus, que eu não entendia, que era só terror, terror, terror. Então, é dessas formas que eu acho que a dança, de todas essas formas, que eu acho que a dança nos reconecta com... Então, a dança pode ser também uma espécie de algo que também conecta com o livro do Eckhart Tolle, né? É algo que te traz para o poder do agora, né? Então, a dança também tem esse poder, né? De trazer você para o agora, né? Sim. Inclusive, o Eckhart fala nesse livro que uma das formas de você voltar para o agora é através do corpo. É você entrando na energia do corpo. Então, olha só que diferente que é eu me vestir, colocar lá... Digamos, por exemplo, que eu estou me sentindo com baixa autoestima. Né? Aí, me sentindo com baixa autoestima, eu já começo a ficar pensando, será que os outros gostam de mim? Será que os outros acham que eu sou legal? Será que os outros isso não sei o quê? Aí, a partir desse espaço de pensamento e de medo, eu vou Começa lá... a terceirizar, né? Começa a terceirizar. Isso. Aí eu vou lá dançar totalmente na minha cabeça. Será que eu estou fazendo certo? Será que alguém vai me validar por isso? Isso é uma forma de encarar. Agora, o que eu saco hoje em dia? Digamos que eu tô com baixa autoestima. Mesma coisa, mesma situação. Aí eu começo a desconectar. Porque o outro, será que o outro... Não. Aí eu vou para minha sala de pole, eu faço técnica de respiração. Quantas vezes eu não tive que fazer autoterapia antes de começar a dançar? Para eu entrar no corpo, para eu parar de dissociar para as minhas várias partes traumatizadas.
entrava no corpo e dançando eu sentia a minha energia, a minha entrega. É outros 500. Se alguém tá me validando por fora, não tá me validando, achando o máximo, me achando gorda, me achando magra, é irrelevante. Eu consegui sentir no meu corpo o agora, a liberdade de pensamento tóxico. E aí você tem todos aqueles efeitos lá, né, que a gente já sabe que a gente listou aqui na live. Então você pode fazer a mesma coisa, dançar com um pensamento totalmente voltado para fora e o outro com um pensamento totalmente não. Eu vou me dar esse prazer. E aí, se você fizer desse segundo jeito, você vai ver que não tem como você não perceber a melhoria na sua ansiedade. Vai em rumo a essa cura emocional, né? Que a gente Exatamente. na busca, né? Dessa cura emocional. Né? Muito bom. Nossa, realmente. Muito bom mesmo, mesmo. Olha, eu vou deixar aqui um espaço aberto para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Tari sobre esse assunto. É claro que é um assunto bem específico, né? Mas é importante. Eu acho que nesse momento de quarentena, muita gente está procurando coisas para fazer, né? E atividades para fazer. E dançar, mesmo que dance em casa, sozinho, na frente do espelho, eu acho que é uma coisa tão saudável, né? Você ter esse momento seu de privacidade, você com você mesma, sem pensar em julgamento de ninguém, apenas para você sentir prazer com o seu corpo, com você, com a sua presença, né? E acho que é uma coisa que também a gente pode recomendar. O que você acha, Tariana? Gente, eu às vezes, sabe, eu nem danço pole. Às vezes eu tô em casa, eu tenho um surto de dança. Eu pareço uma louca. Não, parece uma louca, mas eu super me permito. Às vezes, tipo, no meio do dia, eu escuto uma música, eu começo a dançar, fazer minhas acrobacias. E isso já é você já é tocado pela magia da vida nesse momento, né? Com Você certeza. fala já o que você tá fazendo e eu vou dançar. Claro. Eu vou dançar com os meus gatos aqui, já era. Exatamente. Ó, tem um comentário aqui da Evelyn, ela tá falando, eu travei num trauma de cantar e ainda não voltei. Isso fazem uns 20 anos, muita vergonha e a voz não sai. Vou ter que começar nem se for pelo YouTube. Dança a mesma coisa. Gatona, eu super entendo esse negócio de trauma. Inclusive, eu tenho vídeo no meu YouTube com a minha professora de canto, porque eu tive um trauma com a minha voz de 20 anos. Então, para você que teve exatamente um trauma com cantar com 20 anos, busque um vídeo no YouTube, que esse trauma teve a ver com a mesma coisa. Eu não posso ser imperfeita. Né? Então, você sacou que o que muda radicalmente em pessoas que foram criadas em ambientes tóxicos é que elas não conseguem ser espontâneas? Você não consegue, você está sempre em alerta. Então, você não consegue cantar espontaneamente, você tem um monte de coisa que vai te travando, que vai barrando. Por isso que a dança ou o canto é uma oportunidade de você ter outra cabeça. Sabe? Se você ficar muito no cérebro enquanto você dança e canta, você não vai conseguir fazer. Não tem como. Não tem como ficar pensando e conseguir cantar ou conseguir dançar. Até porque o racional vai ficar lá naquele espaço de julgamento ali, né? No espaço Exatamente. Exatamente. Então, a dança me ajudou a trabalhar regularmente a vergonha, até na minha autoaceitação. Eu ficava me lembrando constantemente, Tari, tu tá aqui para brincar. Tu tá aqui para brincar. Brinca que nem criança. Brinca que nem criança. Para eu reaprender a ser espontânea e não ter que fazer 100% de tudo na minha vida para ser perfeita. Sabe? Eu não me dava uma atividade que eu não tinha que ser excelente. Tudo eu tinha que me cobrar. Então, é uma reprogramação totalmente diferente. Você ter como objetivo específico se dar prazer, se permitir e se aceitar. Faça com esse objetivo específico. E aí você começa a melhorar, você começa, inclusive, a curar o trauma da vergonha. Né? Não só os efeitos positivos de ansiedade e tal, de aliviar a ansiedade, mas você consegue também trabalhando o trauma da vergonha. Mas tem que ser abordado dessa forma. Eu estou fazendo isso para me permitir ser a criança que eu não consegui ser.
Então não se trate do jeito que você foi tratado. Travando toda a sua espontaneidade de tudo que é jeito. Crie um ambiente específico para você se dar o prazer que não era permitido. Para você até chamar atenção para si de um jeito que não era permitido. Se eu fizesse um negócio que chamasse mais atenção, minha mãe ficava tentando me fazer me sentir mal, sabe? Podar, né? Você está querendo chamar atenção, não sei o quê. Poxa, mano, eu faço um negócio bonito, por que eu não posso chamar atenção? Exato. Qual o problema? Sabe? Então, tipo assim, você até conseguir receber a apreciação pelo que você faz sem ser desesperadamente dependente dessa validação externa. Com certeza, com Todas certeza. essas coisas. Ó, começou o barulho aí no fundo. Ih, não tô ouvindo nada ainda não. Tem aqui uma Ai, pergunta, que bom. é a minha aluna de dança, a Bruna. Eu tô sem coragem de dançar até pra mim mesma. Nos últimos dias, ser espontânea está sendo impossível. O que eu falo com relação a isso é que, na verdade, a gente tem que criar esse espaço pra gente. É que nem quando você fala com mães que estão acostumadas há muito tempo só focar nos filhos, só focar na necessidade da criança, da criança, da criança. E a gente sabe que isso é muito natural, particularmente logo quando o bebê nasce, tem um aspecto biológico, que a mãe só quer focar nele mesmo, né? Mas a gente também sabe que, não cuidando das suas próprias necessidades, isso vai afetando a saúde mental dessa mãe com o tempo. Com Então, certeza. às vezes ela chega assim e fala, não, mas não é possível eu ter um tempo para mim, porque eu sou Ela muito criança. dissocia a mulher, o ser humano, da mãe, né? Exatamente. Então, da mesma forma, essa mãe, das formas que ela consegue, dentro da situação que ela está. Ah, aquela velha história do Instagram, né? Dá uma hora, pumba, já foi. Mas você tava falando das mães, né? Você tava falando pra gente não perder o fio da meada aqui. Exatamente. Então, assim, eu vejo, no caso dessas mães, no caso de quem está com depressão, no caso de quem está lidando com a situação que nunca tem um espaço para você, para espontaneidade, a gente tem que criar esse espaço. Tem que criar esse espaço. E eu recomendo que você tenha muita noção exatamente das coisas que te drenam a energia e que te reenergizam, para que você possa conscientemente oscilar entre essas atividades para manter a sua saúde mental. A gente fica tão desconectada do nosso corpo que a gente não percebe os sinais de sermos drenadas por alguns relacionamentos tóxicos, por algumas situações tóxicas e pelos nossos próprios pensamentos. Então, reconecte com o seu corpo para perceber energeticamente o que está te deixando bem, com gás para encarar os desafios da sua vida e o que está te deixando com aquela mentalidade de eu tenho que sobreviver, não tem tempo para isso, não tem tempo para prazer, não tem tempo para Subsistir, né? isso, A pessoa tá exatamente. subsistindo. É. Tudo existindo, gente. E o corpo é uma forma de você ter contato justamente com o seu nível de energia, né? Então, é isso que eu falo para vocês que estão, porque não dá, porque eu não posso, porque não sei o quê. Às vezes esse negócio de dançar, às vezes eu não tenho tempo para, hoje eu vou pegar, vou dançar 2 horas. Mas sei lá, dá 10 horas da noite, eu tô fritando um ovo, eu começo a escutar uma música e vem um surto de dança, eu deixo baixar o espírito da dança. E eu pauso, eu juro por Deus, às vezes eu pauso o ovo que eu tô fritando, eu danço uns 10 minutos lá e volto a fritar Que meu bom, ovo. Sabe? filho. Adoro. Calma aí, ovo. Adoro. Então perceba o que está te tirando a energia e o que te reenergiza. Eu sei, eu tenho consciência hoje em dia, graças a Deus, senão eu não tinha saúde mental mesmo. Que eu preciso socializar, dançar, cantar e ter tempo ocioso, sem fazer nada. Se eu não tiver essas coisas, eu não tenho saúde mental para fazer o trabalho que eu faço. Não tenho. Não tenho. Então eu tenho que oscilar. Antigamente eu era assim. Tem que ser produtiva. Tem que vencer. Né?
trabalho, 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 trabalho. Só na cabeça, só na cabeça, só na cabeça. Meu corpo mostrando tudo que era sinal de que eu precisava descansar e eu não. Não tenho tempo para essas O corpo gritando, né? O corpo tá lá coisas. gritando, pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor da deusa. É. E eu digo assim, para você ser perfeccionista de verdade, você tem que levar em consideração seus limites. Porque aquele perfeccionista tóxico, que só se cobra a performance, mas não se recompõe, não se reenergiza, não vai conseguir ser tão atingir uma performance tão Ideal de alta assim. perfeição. É, verdade, Então, verdade. até para você ser perfeccionista, você tem Perfeccionista. que entender seus limites. Então, eu sei que eu nunca vou ter a empresa que eu quero, as habilidades artísticas que eu quero, se eu não me forçar a parei de trabalhar, não vou mais responder cliente, vou dançar. Tá, tá Ah, não, certo. mas não posso, eu tenho que fazer uma live. Não, mas aquela. Não. Não. Você tem um compromisso com você e com o seu corpo, né? É. Isso. E agora, hoje em dia, eu sou assim mesmo, gente. Porque anos de experiência sabendo que se eu não pegar esse tempo para oscilar, eu não vou ter saúde mental. Com certeza. Com certeza. Verdade, verdade. Viu, pessoal? Então vamos dançar, hein? Vamos dançar, vamos cantar, porque senão não dá. É E essa coisa aí incrível. dessa cobrança, né, dessa coisa da gente cobrar de ser tão produtiva, né, porque isso é uma coisa, é quase que uma doença da modernidade, né? Sim. E eu digo que é mais uma armadilha do patriarcado, né, de dizer que você tem que produzir, porque senão você não se encaixa nessa sociedade, na sociedade que a gente está vivendo, né? Se você não está produzindo, você não é útil, você não está dentro dos padrões, então você está fora, você está à margem, né? E Então, você não tem valor, né? Você começa a achar que você não tem valor só por existir. exato. Porque tá todo Gente, mundo produzindo, tá todo mundo, né, se matando de trabalhar e acaba entrando num vício de trabalho, né, vira workaholic e tal, e não sabe se desconectar no momento que precisa se desconectar para ter essa reenergização, né, essa recarregar as baterias, né? aí você atinge um monte de objetivo, você do lado de fora, uma pessoa que tem muito sucesso, e dentro de você, você não consegue sentir gosto em Não, viver. é verdade, é Cadê o verdade. gosto de viver? É verdade. Cadê? Sabe? Então é isso, gente. Em nome da nossa saúde mental mesmo, vamos criar espaços conscientemente onde a gente possa ser espontânea, onde o objetivo é só a expressão e não a perfeição, e não a performance. É o prazer, ouse se dar prazer. Desde questões religiosas, culturais, até a nossa própria criação, a gente recebe mensagens regulares que o prazer é perigoso. É perigoso, é verdade. O prazer te coloca no agora. É Isso, e perigoso. pronto, Se você pronto. ficar no agora, você vai ter, vai ser o seu eu real, isso é perigoso para a sociedade. Isso, É uma exatamente. O ameaça. prazer é perigoso. Quem é você para se dar prazer só porque você quer? Você não sabe que tem uma pandemia acontecendo, não? Vai dançar dentro de casa, em vez de fritar ovo, É, uma dança e frita ovo. e dança Uma dança. ovo. A primeira dança, depois frita o Isso, ovo. dá uma pausa lá, depois você frita ovo. Isso, A isso. Ana aqui falou. Hoje eu moro com a minha irmã e meu irmão, às vezes sinto que eles fazem coisas que me deixam mal, que às vezes olhares e palavras. Mas é tudo tão confuso, me sinto impotente, dúvidas, e eu não consigo enxergar a situação com clareza. Como fazer para enxergar a situação com mais clareza quando está tudo muito confuso e misturado? Olha só, parece que não está ligado ao assunto que ela falou, né? Não falou exatamente de dança, mas está ligado ao assunto. Porque, tu sabe por que você não enxerga a situação com clareza? Porque está na sua cabeça. Quando a gente está na cabeça, a gente está preocupada com o que os outros querem de nós e com padrões externos do que é certo e errado. Quando você está no seu corpo, você tem uma confirmação interna do que é certo e errado especificamente para você. Eu vou exemplificar isso de outra forma. Frequentemente, quando as meus clientes me buscam, eles estão na fase inicial de eu não consigo aceitar que a minha família é tóxica. Quando a gente está nessa fase, tem muitas vozes na cabeça.
Não, mas não é tão ruim assim. É sim, você precisa de distância. Não, mas você é uma filha ingrata. Não, mas outras pessoas conseguem lidar. Não, mas eu tô adoecendo. Você tá adoecendo porque você é fraca. Então, tipo assim, tem uma guerra mental que te distrai do saber que você já tem, que você só acessa estando no seu corpo. Como assim, Tari? Eu já falei que quando você está na cabeça, é só pensamento atrás de pensamento, looping de pensamento e respostas emocionais. Quando você aprende técnica, seja de respiração, dançando, yoga, o que for, para acalmar a cabeça e entrar no seu corpo, você consegue acessar o que é importante para você e o seu corpo sabe o que é importante para você. Então, enquanto na cabeça você só ficava, eu não sei, eu não sei, eu não tenho certeza, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Quando você faz, dança uns 30 minutos, sua bastante, depois respira, entra no seu corpo e pergunte para o silêncio interno. O que é correto para mim nessa situação? Fica no silêncio interno, sem os pensamentos, no corpo. Você vai ter um saber. E aí, quando os meus clientes começam a conseguir acalmar o corpo e entrar nele, aí elas não falam mais que são só um monte de pensamentos. Elas falam, Tari, tem esse pensamento, aquele, mas no fundo eu sei. No fundo eu sei que eu preciso fazer isso aqui. A pessoa sabe aonde, qual é o caminho, né? A pessoa sabe, no fundo, Exatamente. sabe qual é o caminho, né? Exatamente. Só precisar desse momento de reconexão mesmo para que as coisas, para que a pessoa comece a obter uma clareza mesmo, né? Está dentro de você. Não é possível que eu saiba o que é certo para você e você mesma não tenha essa informação. Então está dentro de você. Todo mundo tem capacidade de perceber o que faz bem e o que faz mal. Se não é claro para você, é porque você está na sua cabeça. Porque o corpo sabe o que faz bem e o que faz mal. Ele responde antes da sua cabeça, né? Muito bom. Tinha uma outra pergunta aí também que sumiu aqui, que agora eu tô caçando cá em cima. E também ficou na outra live também. Tiveram outras perguntas. Pessoal, se vocês puderem repetir a pergunta, porque como cortou, se puderem repetir a pergunta que vocês queriam fazer, coloquem aí nos comentários, por favor. Para a Tariana responder. É que ficou na outra live, né? Gente, esse é o problema, né? É o Instagram. Ela tá agradecendo, a Ana. Bom, Tari, você quer falar mais alguma coisa? Eu Mais acho que era alguma... isso mesmo. A gente Era já isso, falou pra né? caramba, pra criar, Já né? pra caramba, já tem mais de uma hora já. A gente foi a prestação, as Casas Bahia. Foi fazendo live a prestação. Mas Que vai. beleza. É isso aí. Então, pessoal, a dança realmente é uma atividade, não só uma atividade artística, mas é uma atividade de reconexão com o corpo, com a mente, até com o espiritual também, para quem acredita no lado espiritual. Então, nós recomendamos, né? Eu e Tariana aqui estamos Opa. recomendando veementemente, né? Quem puder fazer uma atividade, ou mesmo dançar enquanto estiver fritando o ovo, ou antes de fritar o ovo, ou depois de fritar o ovo. A Ione está dizendo, essas lives estão sendo maravilhosas. Obrigada. Que bom. Bom, Que ela tá adorando ótimo, gente. isso. E, e é isso, gente. Acho que ficou, né? Pessoal, quem conseguiu ver depois fica gravado. O pessoal pode ver ou rever também. E esperemos que a gente possa fazer outras lives aí com a Tariana, porque eu também sou muito fã. Gente, que bom que vocês gostaram. Fiquei feliz. E dancem, dancem, criem espaço para vocês. Faz toda E a diferença, gente. ó, tem uma Tá? última perguntinha aqui, ó. Qual a diferença de atividades como musculação e dança? Energia masculina ou feminina? Essa pergunta você está fazendo para a Tari, ou para mim, ou para as Eu acho que duas? você que vai conseguir responder isso mais do que eu, ou não. Então, atividade como musculação e dança, energia masculina e feminina. Isso é bem complexo, viu? Porque, sim, a musculação tem, mas a questão é que todo mundo, todos nós temos esses dois polos, né? Esses dois aspectos, o feminino e o masculino, tanto o homem quanto a mulher. Tanto que o nosso trabalho de sagrado feminino, a gente sempre diz, trabalho de sagrado feminino sem o sagrado masculino não é sagrado feminino, tá? Então, Perfeito.
sabe? Então, assim, o feminismo, né, que muitas pessoas têm uma distorção, acabou sendo distorcido por causa da supressão do masculino. Ou seja, o masculino ferido com o feminino ferido. Então, se Exatamente. formou aí uma reclusão, segregou o masculino, né? Então, uma atividade física, ela vai gerar as duas energias. Qualquer atividade. A dança ou musculação, ou uma dança como polidense, ou uma dança como uma dança oriental, que homens também já praticam dança oriental. Não pensem Uhum. vocês que só é uma dança específica para mulheres, né? Então, o homem que vai praticar a dança oriental, ele vai se tornar mais feminino? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele pode, de repente, trabalhar o lado feminino dele que está ali um pouco ferido, ou que não está sendo muito trabalhado. Então, dá para trabalhar os dois polos, os dois aspectos, qualquer tipo de atividade, tá? Ah, só uma coisa, para o aspecto, você falou da energia masculina e feminina, mas pelo aspecto de cura, nós sabemos que atividades levemente aeróbicas que envolvam o corpo inteiro têm especificamente um efeito de cura. Então, a diferença, por exemplo, a musculação é ótimo, faça a musculação também ajuda a liberar hormônios, Isso, felicidade. exato. Legal. Aí você vai perceber que especificamente atividades onde você usa o corpo inteiro, o tempo inteiro, sabe? Não só isolado, tem um efeito de Isso, cura. exato. É por isso que Emocional. a gente tá aqui um pouco focado na dança justamente por isso, né? Porque a dança trabalha, inclusive, músculos que você nem imagina que existem, né? Então, você está ali trabalhando Exatamente. lugares e até meridianos, quem trabalha com medicina chinesa, né? Você está atingindo ali meridianos também que estão ali parados, né? Estagnados e, ó, Exatamente. tem um comentário aqui também, ó. Obrigada por essa live da Rosana, Rossana. A Tari já me ajudou muito com seus conteúdos. Essa tirou mais um peso do tipo, não sou louca. Sempre que a gente vê os vídeos da Tariana, a gente sempre pensa, não sou louca. Porque já sofri muito com anseio e ansiedade na dança. Me sentia doente. Ah, Obrigada. não, Ah, que lindo. não, Que gente, não bom. vamos adoecer com dança, não. Vamos usar a dança para a gente Gerar resgatar a nossa saúde, gerar saúde. É a cura. paz. Exatamente. Exatamente. Ouse prazer, gente. Ouse se dar prazer pelo benefício de se dar prazer só porque sim. Só Sabe? porque sim. Exatamente. Faça esse favor a vocês mesmas. Então tá, meninas, a gente vai ficando por aqui, tá? E a gente espera ver a Tariana mais vezes aqui no Sagrado Feminino. É um prazer enorme, pra mim é uma honra estar recebendo ela aqui. Como eu já falei, já 1000 vezes aqui, já tô parecendo que tô lambendo botas. Sou super fã do seu trabalho, Tariana. E acho que tem ajudado muita gente. E aqui da página também, o pessoal que não conhecia seu trabalho que passou a conhecer. Então, a gente está em contato e espero que a gente se veja mais vezes por aqui. Tá bom, meu amor, muito obrigada pelo convite. Adorei falar desse tema, ele é muito importante para mim. Eu acho que o povo tem que sacar mesmo. Resumindo, cura de trauma tem que ter o aspecto fisiológico, gente. Não é só na cabeça. Não é só na... Movimento, gente, É, corpo também. é isso aí. Corpo-mente tem que estar em equilíbrio. E Isso. emoções. Exatamente. Muito obrigada, tá? Obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Beijoca, Beijinhos. querida. Tchau, tchau. Beijinho. Boa Tchau. noite. Boa noite.